prole eventual, que é o filho dele. Aí meu filho ia passar, mas nesse caso não. Eu fiz o testamento e antes da morte, meu neto já nasceu, né? Então, para que não se passa diretamente para o meu neto, apesar sim, passa para o meu neto diretamente, mas há aqui um lastro, um usufruto, uma permissão do usufruto, o direito do fiduciário. O parágrafo único aqui do artigo 1952 trata da conversão do fideicomício em usufruto em favor do fiduciário. Então, na questão da prova, vai vir claramente quando é que o fiduciário vai ter o usufruto. Quando o fideicomissário nascer antes da morte do testador. Simples assim. Por isso que você tem que estudar várias vezes para você entender. Porque a questão da prova, pô, alternativa A, B, C, D, cara, vai brincar. Entendeu? Tem que ter muito cuidado, muita atenção. O parágrafo único, artigo 1952, trata da conversão de fideicomício em usufruto em favor do fiduciário, se, ao tempo da morte do testador, fideicomitente ou fiduciante, já houver nascido o fideicomissário. Nesse caso, nascido o fideicomissário, ao tempo da morte do testador, abertura do testamento, sucessão hereditária, adquirirá ele, desde já, a propriedade da coisa fideicomitida. Ou seja, nasceu, eu estava vivo ainda, era para ele ter nascido depois, prole eventual. Antes da minha morte, testador, já nasceu meu neto, fideicomissário. Ele já adquire a propriedade da coisa fideicomitida, ficando, no caso, o meu filho como usufrutuário, né? Isso aqui é uma deixa, né? Para poder o fiduciário, dando um exemplo de um livro, mas se fosse, por exemplo, de um apartamento que gera renda, né? Uma propriedade, enfim. O fiduciário, na qualidade de usufrutuário, agora, já que no momento da minha morte já nasceu o fideicomissário, a prole eventual já nasceu, né? O fiduciário, na qualidade de usufrutuário, terá o direito de usar e gozar da coisa, inclusive dispor do bem fideicometido, exceto cláusula de inalienabilidade imposta pelo testador. Se o testador, que é o fideicomitente, não colocar uma cláusula de proibida à venda, o fideicomissário, ou melhor, o fiduciário, pode até vender. Tá? Por quê? Porque isso aqui é para dar o fiduciário, que ficou responsável pelo patrimônio, ter um uso e um gozo, ok? Do patrimônio que eu deixei, que o testador deixou, o fideicomitente, tá? Agora, exceto se o testador, né, o fideicomitente, deixar alguma cláusula de inalienabilidade imposta pelo testador, fideicomitente, objetivando resguardar o direito do fideicomissário, que está lá no artigo 1394 do Código Civil. O fiduciário detém o bem sob condição resolutiva, verificados quaisquer dos eventos, condição, ou seja, modal, termo, né, ou morte do fiduciário, transferir-se-á a coisa ao fideicomissário, herdeiro sob condição suspensiva. Eu tenho que ver qual é a condição aqui, se é termo, se é morte do fiduciário, para poder passar por fideicomissário. Tá? Quando eu completar 18 anos, então é a termo. Se passar no curso de direito, então é condicional. Tem que ver essa situação aí. Que poderá reivindicar, no caso, o fideicomissário poderá reivindicar a coisa do poder de quem quer que a detenha. No caso, se o fiduciário alugar, tiver com alguém, ele alugou uma casa, um exemplo. O objeto do fideicomisso é uma casa. O fiduciário, né, alugou essa casa aí. Só que aí o fideicomissário, que é realmente o dono desse bem, vai pedir para quem, né, atingir a maioridade, enfim, a gente vai ver se foi a termo, se foi a condição modal. Tem a possibilidade de resgatar o bem com quem tiver, entendeu? O fideicomissário
herdeiro sob condição suspensiva, tem que ver qual é a condição, que poderá reivindicar a coisa do poder de quem quer que a detenha, em sede de ação de despejo, se for o caso, a denúncia deverá operar-se no prazo de 90 dias. Artigo 7º da Lei 8.245 de 91. Contados da extinção do fideicomício ou da averbação da extinção do usufruto, na hipótese de morte do usufrutuário, que é, nesse caso, o fiduciário, ocorrerá a extinção do usufruto, ficando o nulo proprietário na condição de locador, porque se subroga nos direitos daquele, podendo promover a competente ação de despejo. É hipótese excepcional de retomada do imóvel por pessoas estranhas ao contrato de locação, relacionadas ao usufruto e ao fideicomício. O fiduciário tem a propriedade da herança ou legado, mas ela é uma propriedade restrita e ressolúvel. Está onde isso? Artigo 1953. A propriedade da herança ou legado, né? Propriedade da herança do legado, que será atribuída ao fiduciário, que é o primeiro herdeiro, tá? O herdeiro em primeiro grau, é aquele que vai ficar, né, cuidando do bem até o fideicomissário nascer, prole eventual. Então isso diz o seguinte: a propriedade da herança ou legado que será atribuída ao fiduciário é restrita e ressolúvel, porque seu domínio sobre ela, né, propriedade da herança ou do legado, só perdurará enquanto não se verificar a condição resolutiva. Qual é a condição resolutiva? A morte do fiduciário, né? O fideicomício modal, condicional, se passar no curso de direito, vai ganhar um carro, vai ganhar os livros, né? Ou fideicomício temporal a termo, prazo certo, quando completar 18 anos. Tá. Então diz o seguinte: a situação do domínio, né, do patrimônio, da herança, do legado pelo fiduciário, perdurará enquanto não se verificar a condição resolutiva, ou seja, A, que é o fiduciário, ficará no domínio da herança ou do legado até que B, que é o fideicomissário, nasça. Por quê? Porque B, que é o fideicomissário, é uma prole eventual. Verificada a condição. Qual é a condição? Modal. É a condição de nascimento. Resolve-se o domínio do fiduciário sobre herança ou legado em favor do fideicomissário. O fideicomício também pode ser vitalício, ou seja, com a morte do fiduciário, transmite-se os bens ao fideicomissário. Tem que ver qual é a condição resolutiva. Já falei duas aqui. Bom, o fiduciário, até que se verifique a condição resolutiva, tem todos os direitos decorrentes do domínio, ou seja, usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa, podendo inclusive vendê-la, isso se não tiver nenhuma cláusula de inalienabilidade. Entretanto, como o domínio é resolúvel, eventual alienação efetuada pelo fiduciário não será eficaz, devendo o comprador, o adquirente do bem, devolver a coisa ao fideicomissário. Ou seja, nesse caso aí do fiduciário que tem um bem, um patrimônio no seu nome para passar para o fideicomissário, esse bem tem um gravame. Qual é o gravame? Esse bem está, se for o caso um imóvel, né? Esse bem tem um gravame. Qual é o gravame? Esse bem está em fideicomício, ou seja, está no nome de fulano, mas vai ser passado para ciclano, que é o fideicomissário. Para se evitarem situações como essa, o testador, que a gente chama de fideicomitente ou fiduciante, testador, deverá impor cláusula de inalienabilidade. Está lá no artigo 1952 do Código Civilista. Ademais, sendo a propriedade do bem fideicometido ao fiduciário, que é o herdeiro em primeiro grau, restrita e irressolúvel,
não pode este fiduciário transferir mais direitos do que possui. Todavia, para que prevaleça o direito do fideicomissário é o destinatário final do bem, né? Deve o fiduciante. Quem é o fiduciante? O testador ou fideicomitente. Tem que se familiarizar com esses nomes, porque é isso que vai cair na prova, né? Bom, todavia, para que prevaleça o direito do fideicomissário, que é o destinatário final do bem, deve o fiduciante, que é o testador, ou também chamado de fiduciante ou fideicomitente, estabelecer o ônus de conservar o patrimônio do fideicomitido para restituí-lo ao fideicomissário. Então, o gravame, quem vai colocar o gravame é o testador, fideicomitente ou fiduciante. Deve haver disposição expressa no testamento, sob pena de inexistência da substituição fideicomissária, ficando os supostos herdeiros fideicomissários excluídos da sucessão do suposto herdeiro fiduciário. Ele está dizendo aqui que a disposição no testamento ela tem que ser expressa, clara e objetiva para não ter dúvida, tá? Para não ter questionamento, sob pena de, se tiver alguma dúvida, se ficar de difícil entendimento da real vontade do testador fideicomitente ou fiduciante, o que vai acontecer? Sob pena de inexistência de substituição fideicomissária, ficando os supostos herdeiros fideicomissários excluídos da sucessão do suposto herdeiro fiduciário. Ok? Aí vai para onde? Vai para os herdeiros legítimos, né? Na dúvida, eu não estou conseguindo identificar aqui esse bem em fideicomício aqui, como é que foi feito. Então tem que ser muito claro, objetivo, né? E expresso no testamento. Parágrafo único. O fiduciário, nós já sabemos que o fiduciário é o herdeiro em primeiro grau que recebe o bem, o legado, a herança em caráter temporário. Ok? Ok. O fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados, né? E a prestar caução de restituí-los se o exigir o fideicomissário. Fideicomissário, a gente também já sabe que é o destinatário final do bem. Agora vamos lá. A previsão dá-se justamente com o intuito de conservar a coisa que será entregue ao fideicomissário. Na verdade, o parágrafo único do artigo 1953 está falando de uma garantia do fideicomissário, que é o destinatário final do bem. Eu tenho que receber esse bem, ou igual ou melhor estado. Em pior estado não vai dar, né? Então essa previsão do parágrafo único é justamente com o intuito de conservar a coisa legada ou deixada em herança, o bem, o patrimônio. Portanto, a boa guarda e conservação dos bens é obrigação imposta ao fiduciário, que é o herdeiro em primeiro grau, que recebe o bem em caráter temporário. Por isso que também o fiduciário é chamado de gravado, né? Que tem um gravame. Ele sabe que o bem está no nome dele, mas qual é o gravame? Está em fideicomício. Ou seja, ele não tem a propriedade. Ele tem a posse ali, mas a propriedade plena ele não tem. Tá? Que o fiduciário que responderá pelas deteriorações sofridas pela coisa decorrente de sua culpa, devendo, ou seja, culpa, negligência, imprudência, devendo ainda providenciar o adimplemento de todos os gastos decorrentes da coisa, a exemplo do pagamento de impostos, taxas, tá, e etc. O que está dizendo aqui? Se o testador, o fideicomitente, ou também chamado de fiduciante, deixa um bem, uma casa, exemplo, uma casa, que é um bem. Então, o fiduciário, que é o herdeiro em primeiro grau, que recebe o bem em caráter temporário, ele tem que manter. Ele pode até alugar, mas ele tem que manter aquele bem ali, para quando o fideicomissário nascer, né, tá com o bem com toda a sua integridade. Então ele está dizendo, né, no parágrafo único aqui, que o fiduciário ele tem que
pagar as taxas. Quais as taxas do imóvel? As obrigações próprias de rem. Quais são as obrigações próprias de rem, Mauro? IPTU, né? A água, a luz, ele tem que ter as obrigações que são inerentes àquele bem. Estou dando um exemplo de um carro, de um imóvel. Se for um carro, impostos, IPVA, né? No caso, seguro também, de repente, né? Furtaram o carro. Não, roubaram o carro. Não. Então, quer dizer, o fiduciário, ele tem uma responsabilidade. Ele pode até alugar o carro, pode até alugar a casa, né? Colher frutos e tal, mas ele tem que deixar o patrimônio sempre em condições. Por quê? Porque ele tem o patrimônio temporário, né? Ele vai passar para o fideicomissário, que é o destinatário final do bem. A obrigação imposta ao fiduciário de proceder ao inventário, ou seja, descrição pormenorizada dos bens gravados, deve ser necessariamente cumprida, conforme se infere do artigo, porque servirá de instrumento hábil e adequado a identificar as obrigações do fiduciário quanto à boa guarda e conservação dos bens, caso eventualmente se sinta o fideicomissário prejudicado e queira reclamar judicialmente eventuais prejuízos. Já a prestação de calção, que é um penhor especial de restituição do bem legado ou herdado, somente ocorrerá se houver exigência do fideicomissário. Bom, a calção, que é um penhor especial, é uma garantia, né? Uma garantia especial que assegura o cumprimento da restituição do bem e resguarda o futuro direito de propriedade do fideicomissário. Por que é futuro direito? Porque eu não sei qual foi o termo, né? No caso do prazo certo, ou a condição modal aí, não sei. Então, quer dizer, por isso que é um futuro direito. Só vou receber a casa quando o fiduciário morrer, né? Mas, até lá, o bem tem que ter sua integridade, sua conservação mínima, né? Possível. Quando da substituição. Se, eventualmente, a coisa for destruída ou desapropriada, o valor do seguro ou da indenização paga, conforme o caso, pertencerá a quem? Ao fideicomissário, porque o valor ou o seguro se subrogará no lugar do acervo gravado como fideicomisso, na hipótese de pretender o fiduciário, que é o primeiro herdeiro, né, que recebe o bem em caráter temporário, herdeiro em primeiro grau. O fiduciário proceder à subrogação do fideicomisso, é necessária a autorização expressa do fideicomissário. Então ele está dizendo o seguinte, que o fiduciário alugou um imóvel, né, o patrimônio, enfim, subrogou o fideicomisso, é necessário que tenha autorização do fideicomissário. Porque o interesse é de quem? O interesse é do fideicomissário. É ele que é o herdeiro final, destinatário final. Quer dizer, ele tem que... eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu sou o fideicomissário. Bom, eu vou ver, vou autorizar ou não. É isso que ele está dizendo. Artigo 1954. Salvo disposição em contrário do testador, se o fiduciário renunciar à herança ou o legado, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. Tá ok? O fiduciário transfere o bem fideicometido, no caso, o exemplo que eu estou dando aqui, meu acervo de livros, né, ao fideicomissário, que no meu caso, o exemplo que eu estou dando é o meu neto. O fiduciário é o meu filho, tá? O fiduciário transfere o bem fideicometido, no caso do meu acervo de livros, ao fideicomissário, que é o meu neto, apenas após verificada a condição, ou seja, a condição é a modal, né? Fideicomisso modal. O termo, então no caso é o fideicomisso a termo, né? E cadê? De caso fiduciário, na hipótese, tá, vamos lá. Ou morte do próprio fiduciário. Ele vai ver a cláusula suspensiva. Só vai receber os livros se o fiduciário, no caso que é o meu filho, morrer. Aí o meu neto vai adquirir. Mas até lá, enquanto o fiduciário não morre, o bem tem que estar com sua integridade.
Bom, esta é a regra que não se confirmará caso o testador, que é o fideicomitente ou fiduciante, preveja a disposição em sentido contrário, ou seja, venha a indicar substituto para o fiduciário, na hipótese deste não querer aceitar o fideicomício, renúncia. Eu sou o testador, fideicomitente, também chamado de fiduciante, nomeio o meu filho como fiduciário. Só que ele renuncia. Não quero tomar conta desse livro não, mas dá muito trabalho, esse acervo aí. Então eu posso indicar um substituto para o fiduciário, na hipótese de não querer aceitar o fideicomisso. No caso, no caso que eu nomeei meu filho como fiduciário e ele renunciou. Bom, não havendo previsão de substituto neste caso, né? Por exemplo, eu nomeei o meu filho e morri, meu filho renunciou, e aí? Abrir-se-á a oportunidade de aceitar a herança ou legado ao fideicomissário diretamente. Ok? Não tem termo, não tem modal, não tem nada, não tem morte, não tem nada. A partir do momento que o fiduciário renunciou, o meu acervo de livro passa direto para o fideicomissário. O direito sucessivo do herdeiro ou legatário fideicomissário, que é o destinatário final do bem, do patrimônio, do legado, da herança, será exercido antecipadamente, independentemente da verificação da condição, né? No caso, fideicomisso modal, do termo, no caso, fideicomisso a termo, né? Ou morte do fiduciário, em razão da denúncia desse. Então, quer dizer, bypassou aí, perpassou por isso tudo, né? Porque se o fiduciário aceita, né, ficar temporariamente com o acervo, né, então aí eu vou ter que ver qual é a condição, né, qual é o termo. Ah, é o falecimento do fiduciário. Agora, a partir do momento que eu encarrego fulano de ser o fiduciário, né, tomar conta desse acervo para passar para o meu neto lá, passar para a pessoa que eu quero que ele passe, e ele não quer, vai direto para ele, né? Em razão da renúncia do fiduciário, cabendo ao fideicomissário, por sua vez, pronunciar-se sobre a aceitação ou não da herança. Ainda tem isso. O fideicomissário, que é quem vai ficar, né, que é o destinatário final, pode renunciar, aceitar ou não a herança. Artigo 1955. O fideicomissário, que é o destinatário final do bem, pode renunciar à herança ou legado. Neste caso, o fideicomisso. Quem é o fideicomisso? No caso que eu estou dando exemplo aqui, são os meus livros, né? Então, quer dizer, o objeto do fideicomisso, no caso, o meu acervo de livros, meu acervo particular, vai caducar. O fideicomisso que eu deixei vai caducar, né? Já que ele, que é o destinatário final, não quer, deixando de ser resolúvel a propriedade do fiduciário se não houver disposição contrária do testador, fideicomitente ou fiduciante. Bom, assiste ao fideicomissário, destinatário final do legado ou da herança, né, que eu quero deixar, destinatário final do bem. Por sua vez, não só a oportunidade de aceitação antecipada, que está naquele artigo que eu acabei de ler, que é o 1954, como também de renunciar da herança do legado, por escritura ou termo judicial previsto no artigo 1805 e 1806, cujo direito deverá ser exercido no prazo de 20 dias após a abertura da sucessão, ou em prazo não superior a 30 dias, fixados pelo juiz, sob pena de se haver por aceita a herança. Artigo 1807, Código Civil. Todavia, renunciando o fideicomissário, que é o destinatário final do bem, o fiduciário é o intermediário, o fiduciante é o testador. Bom, todavia, renunciando o fideicomissário, caducará o fideicomisso, salvo, é claro, se não houver disposição em sentido contrário por parte do testador, que é o fideicomitente, que, por exemplo, preveja substituto para o fideicomissário. Assim como ele pode ter
pode o fideicomitente ou o fiduciante, que é o testador, ter um substituto por fiduciário, ele pode também ter um por fideicomissário. Caso não haja tal previsão, renunciando o fideicomissário, a propriedade do fiduciário deixará de ser resolúvel e passará a ser efetiva. Ou seja, o fiduciário, que é o intermediário, que está com a posse intermediária, que é o herdeiro em primeiro grau, que recebe o bem em caráter temporário, será o proprietário definitivo. Ou seja, a posse ele já tem. Ele vai ter o que? A propriedade, já que o fideicomissário, que é o destinatário final do bem, do patrimônio, não quer, renunciou. Não caberá, todavia, o direito à renúncia por parte do fideicomissário na hipótese de prejuízo a credores. Importante. Caso em que poderão eles, os credores, com a autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Tá? No caso, estamos dando exemplo aqui do fideicomissário na hipótese de prejuízo a credores. Ele diz bem claro: não caberá, todavia, o direito de renunciar por parte do fideicomissário, que é o destinatário final do bem, se for gerar prejuízo a credores, caso em que poderão eles, os credores, com a autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante, no caso aqui, que é o fideicomissário. Está lá no artigo 1813, parágrafo 1º e 2º. Tá? Consultando aqui várias situações aqui. Artigo 1956. Se o fideicomissário aceitar a herança ou o legado, terá direito à parte que ao fiduciário em qualquer tempo acrescer. Se o fideicomissário aceitar a herança ou o legado, terá direito à parte que o fiduciário, que é aquele nosso intermediário, que vai ficar com o bem, com o legado, com o patrimônio, mantendo, né, pagando as obrigações do próprio terreno, no caso se for imóvel, enfim, cuidando do bem e do patrimônio. O fideicomissário pode aceitar ou renunciar à herança ou ao legado, desde o momento da abertura da sucessão, independentemente da manifestação do fiduciário ou por ocasião da substituição fiduciária. Trata a última parte do artigo do direito de acrescer, objeto de estudo nos artigos 1951 a 1946, o qual surgirá da nomeação conjunta de herdeiros ou legatários acerca de uma só coisa determinada e certa, que não pode ser dividida ou desmembrada sem o risco de se perder ou desvalorizar-se. Com a aceitação da herança ou legado pelo fideicomissário, transferem-se a ele não só os bens herdados ou legados, mas também todos os acréscimos que o bem sofrer, se a disposição era conjunta e o herdeiro ou o legatário fiduciário exerceu o direito de acrescer. O fideicomissário terá, portanto, a propriedade da herança ou o legado, bem como aquilo que acresceu ao bem fideicometido, né? Juros e dividendos. Artigo 1957. Ao sobrevir a herança, ou melhor, a sobrevir a sucessão, o fideicomissário responde pelos encargos da herança que ainda restarem. Bom, o fideicomissário, que é o destinatário final do bem, terá o dever de responder pelos encargos que ainda restam da herança, porque é herdeiro da herança ou legado do fideicomitente, que é o nosso testador, também chamado de fiduciante. Todavia, há entendimentos no sentido de que, em regra, não se transferem ao fideicomissário, que é o destinatário final do bem, os encargos assumidos pelo fiduciário, que é aquele intermediário que mantém o bem, cuida do bem, ok? Ou seus herdeiros, o ônus de assumir tais encargos. Nesse sentido,
Tribunal de Justiça de São Paulo. Em sentido diverso, firma-se a obrigação do fideicomissário, destinatário final do bem, ou seus herdeiros, o ônus de assumir tais encargos. Bom, em sentido diverso, firma-se a obrigação do fideicomissário de assumir a liquidação das despesas realizadas pelo fiduciário para a conservação da coisa, até mesmo porque tanto o fiduciário quanto o fideicomissário são obrigados ao cumprimento dos encargos, um após o outro, ao operar-se a substituição fideicomissária. Artigo 1958. Caduca o fideicomício se o fideicomissário morrer antes do fiduciário ou antes de realizar a condição resolutória do direito deste último. Nesse caso, a propriedade consolida-se no fiduciário, nos termos do artigo 1955. Bom, além das hipóteses de renúncia, e indignidade do fideicomissário, que acarretam o quê? A caducidade do fideicomício, o presente artigo 1958 trata de outras em face da premoriência do fideicomissário, morte do fideicomissário. Vamos lá, letra A. Verificada a morte do fideicomissário antes do fiduciário. Fideicomissário é o destinatário final do bem, do patrimônio, do legado. Letra B. Verificada a morte do fideicomissário antes de se realizar a condição resolutiva do direito deste. Sabe-se que o direito do fideicomissário está subordinado a uma condição suspensiva, isto é, estar vivo no instante da substituição fideicomissária. Se ocorrerem quaisquer dessas hipóteses, caducou o fideicomício, consolidar-se-á a propriedade em face do fiduciário, cujo domínio será pleno e não mais transitório e irresolúvel. Assim, falecendo o fideicomissário, seus herdeiros nada receberão. Falecendo o fideicomissário, seus herdeiros nada receberão, porque, uma vez caduco o fideicomisso, aquele não chegou a adquirir a herança ou legado. Ao consolidar a propriedade nas mãos do fiduciário, vindo este fiduciário a falecer, serão seus herdeiros que receberão esses bens. E se esclarecer, ou melhor, é de se esclarecer que, caso haja pluralidade de fideicomissários, falecendo apenas um deles antes do fiduciário, não estará caduco o fideicomício. Os fideicomissários remanescentes preservam entre si o direito